Galera, é o seguinte, você deve estar pensando aí, caraca, mais um vídeo falando da mesma coisa, mais um vídeo falando sobre precificação da Nintendo, sobre tá caro, não sei o que, não sei o que lá. Pois é, o que acontece? É, eu passei uma semana aí meio complicada, né? Eu já tenho, na verdade, eu tenho passado uns último mês meio complicado que, de novo, vou repetir isso aqui pra quem não sabe ficar sabendo. Eu não trabalho apenas com o YouTube, né? Eu tenho um trabalho formal onde eu trabalho de 9 às 6, muitas vezes antes e muitas vezes depois, muitas vezes antes e depois, né? Somente que eu trabalho com TI, eu trabalho com governança, trabalho com DevOps, sou tech lead de projetos de ferramentas Salesforce. Então, quem sabe de informática, conhece de informática, sabe que quem trabalha com TI geralmente é meio que nem médico. Tem hora que tem que trabalhar a qualquer momento. Então, assim, foi uma semana meio conturbada pra mim. Uma semana que eu não consegui muito me dedicar à criação de conteúdo, não consegui muito me dedicar a jogar videogame. Na verdade, eu não tô conseguindo jogar desde o lançamento do Switch 2, foi o momento que eu menos joguei videogame na história desse canal. Porque é um combo de não tantos jogos que me chamem tanta atenção pra poder ficar muito tempo vidrado e não me leve a mal. Tem muito jogo bom que eu queria estar jogando. Queria estar jogando Chronos The New Dawn, queria estar jogando Star Wars Outlaws, queria fazer o 100% Donkey Kong Bonanza. Estou jogando no momento Hollow Knight Silksong, mas eu não tô conseguindo focar muito porque eu tô focando em outras coisas, como por exemplo, o tempo que o meu trabalho tradicional está me consumindo e também eu cuidando um pouco da minha saúde referente a ir pra academia, fazer exercício, porque é algo que eu preciso fazer por um tratamento de uma doença autoimune que eu descobri, que é retocolite ulcerativa, e descobri também que eu sou intolerante à lactose. Então assim, eu tô num momento muito de cuidado pessoal. E também de trabalho que tá me consumindo na minha outra parte de trabalho. Então, não consigo girar todos os pratos ao mesmo tempo e o prato que tá caindo é o prato no momento do canal. Dito isso, eu cobri as últimas grandes coisas que saíram da Nintendo. Foi a Direct, fiz a cobertura ao vivo, falei sobre o que eu achava sobre os jogos Story Party para o plataforma, para o Nintendo Switch 2. São os 3 últimos vídeos no meu canal, tá? Uma live cobrindo isso. É, cobertura dos jogos Story Party pro Switch 2 que tá maravilhosa, tá muito bem, como nunca tinha visto antes na plataforma Nintendo Switch, e ouso dizer até mesmo nos consoles da Nintendo no geral, mesmo na época de Nintendo Super Nintendo, nunca se viu tanto Story Party chegando pro Nintendo Switch, pro console da Nintendo de importância, de relevância, né? Talvez o Super Nintendo tenha batendo pau a pau ali, mas enfim. E depois eu fiz um vídeo falando sobre o absurdo dos preços, né, que é o que eu quero voltar aqui nesse vídeo para falar um pouquinho sobre, mas a consequência disso. E depois eu fiz um vídeo de como a Direct foi boa e como a Nintendo com o Switch 2 está entregando jogos dela, jogos de terceira e conteúdo pra caramba com um console que tem um pouco mais de 3 meses de vida. Então assim, a última Direct aconteceu, eu fiz a cobertura e cobri os assuntos no momento, né? Só que aconteceram outras coisas no meio do caminho. Outros criadores de conteúdo também fizeram esse tipo de conteúdo. Mais especificamente, por exemplo, o Coelho fez uma carta aberta para a Nintendo do Brasil e muita gente estava me cobrando referente a se eu não ia aderir a essa carta aberta ou se eu não ia aderir à movimentação do Coelho, falando, Diego, você tem relevância, você tem voz, por que você não fala também sobre isso? Eu particularmente, já citei um porquê que eu não fiz no início desse vídeo aqui agora, falando sobre meus contratempos e o porquê que eu tô demorando e tô em falta com vocês referente à criação de conteúdo. Esse é um ponto. O outro ponto é que eu não estou nem no mood, nem no clima para poder fazer um negócio desse, justamente por causa do problema de precificação e também porque eu acho que não vai dar em nada, né? Por que eu falo que eu acho que não vai dar em nada? E não tô querendo aqui ir contra o que o Coelho fez, ou então colocar água no chope do Coelho por ele ter feito aquele tipo de coisa. Eu já conversei com ele sobre isso, isso que eu tô falando aqui com vocês, eu já falei com ele. E ele mesmo veio para mim e falou, Diego, eu não tinha intenção de viralizar ou de engajar uma comunidade na minha carta aberta. Eu só fiz a carta aberta porque eu quis fazer a carta aberta, porque eu senti uma necessidade de fazer aquilo ali. E eu fiz e eu não queria que ninguém seguisse. Eu só fiz pra mim mesmo, por mim mesmo, e tomou uma proporção em pessoas falando sobre, sem eu solicitar as pessoas falarem sobre. Né? Então, assim, não foi um movimento que o Coelho criou em solicitando que a comunidade seguisse. Simplesmente ele fez e a comunidade seguiu porque achou legal seguir, né? E por que eu acho que não vai dar em nada? Porque esse tipo de movimentação, eles são movimentações que funcionam em certa parte, né? A gente viu a movimentação Queremos Nintendo, né, aqui no Brasil, ser ouvida, né? E aí, a movimentação de Queremos Nintendo, pra quem não sabe, foi uma hashtag que a gente subiu há um tempo atrás, antes da Nintendo trazer tanta coisa que ela já tem aqui no Brasil, né? A gente fez uma movimentação, o Coelho também liderou essa movimentação, com sites e tal,
e a gente sabe que essa movimentação chegou até a Nintendo, a gente sabe que grandes nomes, grandes players da indústria ali levaram isso para a Nintendo, a gente teve retorno da própria Nintendo que chegou até eles, e grandes coisas que foram pedidas ali foram atendidas com o tempo pela Nintendo. E a comoção que aquele Criamos de Nintendo aconteceu, foi feita naquela comoção, a quantidade de gente que foi alcançada, a quantidade de números que aquilo ali gerou, a gente sabe, pelos bastidores e pelo background, que foi um impulsionador para a Nintendo fazer algumas coisas aqui no Brasil, né? E aí, tipo assim, não vou falar o que é, nem da onde, nem de quando, porque eu não quero envolver algumas pessoas aqui, e também são informações meio que confidenciais, então não vem ao caso, mas a gente sabe que isso gerou algum tipo de retorno. Porém, teve outras movimentações que a gente fez que gerou zero retorno, como, por exemplo, pedindo a localização em português do Brasil para a Pokémon Company nos jogos de Pokémon para o Nintendo Switch. A gente sabe que isso chegou na Nintendo. A gente sabe que isso chegou na Pokémon Company. A gente sabe que a Pokémon Company sabe da importância de português brasileiro nos jogos de Pokémon. A Nintendo está trazendo português em todos os jogos dela, né? A Nintendo faz parte da Pokémon Company. A Pokémon Company sabe a importância, o peso que tem a Pokémon no Brasil, né? Só que eles não querem. É simples assim, eles não querem trazer agora. Eu acho que vai trazer no futuro, acho. Eu acho que o próximo jogo de Pokémon, de nova geração de Pokémon, não tô falando do Legends EA, eu tô falando de uma nova geração, né? Depois do Scarlet Violet, um jogo principal da nova geração. Eu acredito que vai vir em português. Né, que é a única franquia da Nintendo, né, que não é só da Nintendo, que falta estar em português. E a Pokémon Company sabe da importância, ela traz eventos oficiais aqui pro Brasil, ela leva influenciadores e criadores de conteúdo, jornalistas, para cobrir os mundiais de Pokémon. Cartinha tá em português, o TCG no celular tá em português, Pokémon GO tá em português, só faltam os jogos principais da franquia estarem em português. E talvez agora, com o Pokémon Champions, né, que o competitivo não vai ficar preso no jogo principal da franquia, talvez isso também seja bom para poder estar em português os jogos principais, porque aí não vai afetar o competitivo, digamos assim, da galera tá acostumada com o nome de um golpe ser um e em português ser outro, né? Como aconteceu, por exemplo, com o Pokémon Unite, que também tá em português e foram traduzidos os nomes dos golpes e ficou meio confuso pra galera. Então, assim, a gente sabe que essas movimentações, essas mobilizações chegam até a Nintendo. Só que tem coisas que não se muda com uma solicitação, com uma movimentação. Esse é o tipo de coisa que eu acho que não vai dar em nada. E tem outro ponto. O ponto é, a Nintendo escuta a gente. Quando eu faço um vídeo reclamando de preço, e vocês se mobilizam em volta desse vídeo, como foi o vídeo que eu falei do preço, Calma Nintendo, que deu mais de 30 mil, 35 mil visualizações, se eu não me engano, a Nintendo sabe, ela vê o meu canal. Eu recebo aqui produtos da Nintendo. O meu Switch 2 eu recebi da Nintendo. Então, assim, a gente tá fazendo conteúdo e a Nintendo acompanha o conteúdo que a gente faz. Acompanha nossos vídeos, acompanha nossas redes sociais. Né? Não foi uma, nem duas, nem três, nem quatro vezes em que eu tive conversas com a Nintendo sobre conteúdos que aconteceram no meu canal. Né? Então, assim, a Nintendo sabe o que a gente está falando. A Nintendo vê o que a gente está fazendo. Né? A Nintendo acompanha o meu canal. E ela precisa acompanhar por quê? Porque se eu não tenho nenhum vínculo oficial com a Nintendo, tá? Eu não tenho nenhum contrato com a Nintendo. Nada que eu falo aqui, eu falo em nome da Nintendo. Né? Então, assim, a Nintendo não tem nenhuma obrigação comigo, não tem nenhuma obrigação com a Nintendo, só que a Nintendo me manda jogo. A Nintendo me manda videogame. A Nintendo me manda, às vezes, jogos antecipados, às vezes não antecipados. A Nintendo me manda conteúdo promocional. Como uma questão de qualquer marca manda para um criador de conteúdo, influência, que é o que bomba hoje no mercado. É uma das formas da empresa fazer marketing. Ela confia naquele criador de conteúdo para poder fazer marketing daquele produto para ela, ali na questão de criação de conteúdo mesmo, né? Como recebidos e tal, como toda a indústria faz. Só que ela precisa acompanhar essas pessoas que fazem conteúdo, principalmente de produtos que ela envia, porque se aqueles criadores de conteúdo estiverem saindo ali do que são as diretrizes da empresa, ou criando conteúdo que a empresa não vê ser um conteúdo saudável, ou como a gente costuma dizer, family friendly, que a Nintendo preza muito, aí ela vai cortar aquele vínculo, que mesmo que não seja contratual, seja um vínculo de
tá ali mandando coisas da marca para poder ser impulsionado. Se aquele criador de conteúdo tá fazendo um conteúdo que a Nintendo vê que não é legal, não é benéfico para a imagem da marca dela, ela não vai querer ficar vinculando a marca dela a uma imagem de uma pessoa que tá fazendo coisas que ela não acha que é legal, né? Então, assim, a Nintendo vê o meu conteúdo. A Nintendo vê o que eu estou falando. A minha voz, ela é ouvida pela Nintendo. E se eu tô falando alguma coisa negativa ou positivo, isso chega até ela. Isso é uma coisa que eu não tô falando que eu acho, eu tô falando que eu sei, que é assim que funciona, né? E vocês devem, se vocês ligarem 1+1, né, vocês vão entender isso que eu tô falando, né? Vocês acham realmente que a Nintendo ia me chamar, por exemplo, pro evento de lançamento do Nintendo Switch 2 aqui no Brasil, ou chamar o Coelho pro evento de lançamento do Nintendo Switch 2 em Nova York, e eles não iam acompanhar o conteúdo que a gente faz? Eles não escutar o que a gente tá falando aqui? Então eles sabem, eles escutam, eles sabem o que a gente tá falando, né? E eles levam isso em consideração. Agora, a questão da carta aberta, eu acho que foi interessante o que ele fez nas redes sociais, no Twitter. Por quê? Porque ali já é uma outra rede social. E não é que a Nintendo não está olhando, ela está olhando também. Só que o Twitter ele tem uma chance de viralizar muito rapidamente. Isso pode chegar até mesmo em funcionários da Nintendo Japão que não chegaria na hierarquia. Representação oficial da Nintendo no Brasil, Nintendo of America, Nintendo Japão. Então eu achei interessante até esse movimento do Coelho por causa disso. Porque talvez alcance pessoas que não sejam alcançadas nessa hierarquia, justamente pela hierarquia barrar, porque é política da Nintendo, né? A Nintendo Brasil, que basicamente tá debaixo da Nintendo of America, não existe Nintendo Brasil, digamos assim. Existe a galera da Nintendo of America que trabalha pro Brasil. E empresas contratadas para poder fazer relações públicas, etc. Mas, às vezes tem coisas aqui que eles passam para cima que talvez a Nintendo of America não vai passar para a Nintendo no Japão, porque já sabe como funciona toda as diretrizes da Nintendo no Japão, e aquilo não vai fazer diferença para eles. Mas talvez se tiver uma movimentação muito grande na rede social sobre aquele assunto, chegue na Nintendo no Japão de uma forma que não chegaria antes. Então assim, eu vejo válido por esse ponto. Mas conhecendo a Nintendo, sabendo como a Nintendo funciona, eu não acho que isso vai dar alguma coisa. Por quê? Porque não é algo que a Nintendo aplica em nenhum outro país. Nenhum outro país. Exceto o Japão. O Japão hoje recebe uma localização de preço para os consoles. O Japão hoje recebe subsídio para os consoles e para os jogos, né? Mas Japão é outra parada, porque a Nintendo nasceu, existiu e vive no Japão, né? Agora, quando a gente sai do Japão, não tem exceção. O máximo de exceção que a Nintendo fez foi fechar a eShop da Argentina, por exemplo, para poder ninguém comprar lá, porque como estava flutuante demais o peso argentino, por toda a questão de economia e tal, que estava acontecendo lá, de um dia para o outro, o valor do jogo poderia ser tipo metade do jogo se eu fosse lá comprar em real, por exemplo. Ou comprar no cartão internacional. Então isso é uma coisa que a Nintendo fez. Mas ela não é que ela localizou os preços dos jogos da Argentina. Porque a flutuação do câmbio estava tão alta que de um dia para o outro, a galera podia ir lá e comprar o jogo pela metade do preço em dólar, né? E aí ela não tinha como controlar isso. E ela foi lá e trancou a eShop. Então, assim, isso é uma coisa que ela pode fazer que ela já fez, né? Antigamente eu conseguia comprar em qualquer eShop do mundo. Hoje eu não consigo mais comprar em eShop que não seja da região Américas. O cartão de crédito internacional, se ele for gerado, por exemplo, o meu cartão for gerado no Brasil, eu só compro na faixa Américas, né? Desde lá de cima até aqui embaixo, né? América do Norte, Central ou Sul. Se eu for tentar comprar na eShop Portugal, por exemplo, eu não consigo. A mesma coisa lá. Se alguém do eShop Portugal, alguém da eShop, sei lá, da Inglaterra, tiver um cartão de crédito internacional criado lá, não consegue comprar numa eShop dos Estados Unidos, por exemplo, né? Mesma coisa pro Japão. Então, assim, algumas movimentações a Nintendo já fez. Agora, movimentação de localização de preço para cada país, não. Quer dizer que a Nintendo nunca vai fazer? Não. Ela pode realmente começar a fazer localização de preço por região para poder atacar aquela região e ser uma região estratégica para ela. Isso pode acontecer. Não acho que vai acontecer por causa dessa movimentação. Não acho que vai acontecer por causa dessa carta aberta. Eu acho que a Nintendo ela tem esses dados, né? E o que mais prova para a Nintendo que precisa disso ou não, lógico, é a comoção social. Não acho que tem que parar a comoção nas redes sociais. Tem que ter essa, como eu falei, essa carta aberta do Coelho é importante para isso, para que chegue lá a comoção, que isso é uma coisa que a galera tá pedindo, a galera tá querendo que aconteça.
mas os números falam mais altos do que a comoção. A comoção, ela é uma base para que a empresa entenda que se aquela comoção está acontecendo e os números estão convertendo na comoção, faz sentido ela olhar para aquilo ali, né? Agora, se a comoção acontece e as vendas do Switch 2 continuam do jeito que tá, ou as vendas caem um pouquinho, mas o lucro aumente por causa da diferença de valor, né? Às vezes, comprar 10 num preço mais alto vale mais a pena do que vender 10, né? Vender 15 num preço mais baixo, né? Ou às vezes vender na quantidade alta, ele acaba suprindo vendas menores num preço, num valor mais alto. A gente não sabe, porque a gente não tem o total dos números da Nintendo em mãos para saber. Então, assim, só os números para a Nintendo vão fazer ela tomar uma decisão. E a decisão pode parar de vender no Brasil, parar de investir no Brasil, ou adaptar o mercado para o Brasil. É isso, né? E é importante citar que essa reclamação, já falei isso nos meus vídeos e tal, não é uma reclamação do Brasil apenas. É uma reclamação global. Se você for nos criadores de conteúdo, seja na América do Norte, principalmente nos Estados Unidos, ou lá fora, né, Inglaterra, que seja, todo mundo está reclamando de $70 no Mario Galaxy. Coletânea, $40 cada um do Mario Galaxy. Você tem que pagar $90 para poder jogar o Donkey Kong por completo, $100 para poder jogar a versão do Switch 2 por completo de Pokémon Legends. Isso é uma reclamação global. Não importa se nosso país está com uma economia boa ou ruim. Não importa se o dólar está alto ou está baixo. Não importa nada disso. A reclamação é global, porque a Nintendo aumentou os preços dela para todo mundo, exceto o Japão. Todo mundo está recebendo esse reajuste de preço. Um Amiibo está custando $50. Tem criador de conteúdo lá fora criando conteúdo só para falar do Amiibo custando $50. Então, assim, como aumentou o preço globalmente, o Switch 2, os custos estão muito maiores, né, de jogos, né? O console nem entra tanto aqui na questão porque tudo está aumentando. Mas dos jogos, e a precificação da Nintendo é agressiva, porque quando se tem um jogo ali que poderia ser mais barato, como por exemplo um relançamento de Mario Galaxy 1 mais 2, jogo que a Nintendo já ganhou isso na época do Wii, já ganhou isso, cara, eu comprei Mario Galaxy 2 pro Nintendo Wii U, a versão de Wii por $10. $10 na época do Wii U. Então assim, a Nintendo já ganhou nesses jogos. Ela fez uma adaptação para controle de movimento, ela botou mais capítulo, ela botou para você renderizar o jogo em 1080 ou 4K, deu 3 tapas na textura, deu. Mas isso justifica de você cobrar $70 no jogo? Não, a Nintendo cobra por quê? Porque sabe que a gente vai comprar. Esse é o ponto, né? Sabe que vai ter consumo. Então, se os números da América Latina, do Brasil, mostrar para a Nintendo que ela cobrar esse preço funciona, vai continuar assim. A comoção não vai resultar em nada. Agora, se a galera não comprar... E aqui, veja bem, eu não tô fazendo vídeo de boicote, tá? Porque eu, particularmente, não acredito muito em boicote. Muita gente fala, tem que fazer um vídeo de boicote. Eu não acredito, irmão. Porque assim, se o mercado tá oferecendo um produto pra você naquele preço, e não é um produto essencial, eu não tô falando de comida, eu não tô falando de vestimenta, eu tô falando de videogame, entretenimento, lazer, que você pode ou jogar o Mario Galaxy 1 e 2 por $70, ou pra gente R$400, ou você pode assinar o Game Pass por 60, 35, sei lá. Ou você pode comprar o Mario Galaxy em outubro, ou você pode comprar o Hollow Knight que Song por R$60 e jogar videogame. Se você quer o Mario Galaxy 1 e 2 por R$400 e você compra ele por R$400 e for uma quantidade suficiente para a Nintendo Brasil se manter aqui, ela não vai mexer, pô. É por isso que eu tô falando, eu não acredito no boicote, porque se a pessoa quiser comprar, ela vai comprar. Ela tem outras opções de entretenimento. Ela tem outras opções. Dentro da própria Nintendo. Como eu falei, Hollow Knight 5 são R$60, né? O Cyberpunk 2077 estava em promoção por 200 e pouco até pouco tempo. Então assim, você tem outras opções dentro do ecossistema Nintendo Switch 2. Se você acha que vale a pena você comprar por R$400 o Mario Galaxy 1 e 2, vender e for o suficiente para a Nintendo ter o lucro dela, aquela comoção social não vai servir de nada. Porque você o mercado brasileiro está continuando falando, olha, estamos comprando, e a Nintendo falou, beleza, se tá funcionando por esse preço aqui, a gente vai continuar nesse preço. Entende? Então, assim, eu não tô fazendo boicote, e eu não acredito em boicote por causa disso, né? Eu acho que boicote é interessante, talvez comece a ser pensado quando são produtos essenciais.
Estou falando de uma... Estou falando de um produto de bem emergencial, estou falando de comida, estou falando de remédios, estou falando de investimentos, estou falando de moradia. Aí sim, você tem que... Aí pode ser que seja pensado num tipo de boicote, porque as pessoas vão deixar de consumir aquilo ali e consumir outras coisas parecidas, essenciais, né? E aí também tem que ter ação de governo, tem que ter ação do próprio país para poder controlar aquilo ali. Mas eu tô falando de um produto que é diversão, cara. É diversão, é lazer. Todo mundo tem direito a lazer, né? Faz parte da nossa Constituição. Todo cidadão tem direito a lazer. Lazer, moradia, etc, né? Existem outros tipos de lazer mais barato. Ou existem os mesmos tipos de lazer dentro da própria plataforma da Nintendo mais barato. Aí você decide se você compra aquele ou não. Entende? Então, assim, eu tô meio. Eu tô meio, como pode dizer, cansado de movimentações e de ações em massa. Vamos lá, vamos movimentar, vamos engajar na rede social para poder fazer acontecer. Às vezes funciona e às vezes não. E nesse caso específico, eu acho que só tem uma forma de acontecer. É se a Nintendo vê mundialmente que esses preços não estão valendo a pena para ela porque teve queda de venda, e se a Nintendo dentro do Brasil perceber que o valor tá tão alto que a galera tá deixando de comprar porque tá alto. Uma coisa que eu posso falar aqui para vocês, tá? Por exemplo, abriu a pré-venda do Mario Galaxy 1 e 2 da mídia física importada, porque a mídia física nacional ainda não abriu. Esse é um dos problemas da Nintendo também, né? Eu vi um anúncio no Mercado Livre que já tinha mais de 1.000 unidades vendidas do Mario Galaxy 1 e 2. Eu posso dizer que mais ou menos do meu canal foi mais ou menos 10%. Eu acho que tá beirando umas 100 pessoas compraram nos meus links de afiliado Mario Galaxy 1 e 2. Por quê? Porque existem cupons, né? O jogo que era R$ 400 chegou a custar 325 em determinado momento. Então, assim, foi uma economia de 75 reais, né? Alguns cupons deram desconto de R$ 60. A mesma coisa para Pokémon Legends EA. Só que os EA já saiu a mídia física oficial, né? Eu comprei a minha do Switch 2, também com desconto no Pix. Porque eu queria do Switch 2 tudo num cartuchinho só pra minha coleção. Só que muita gente já comprou nos meus links de afiliado com R$ 60 de desconto. A versão do Switch 1, pra depois comprar a versão do Switch 2 digital, pra poder jogar melhor pra quem tem Switch 2. Pra quem não tem Switch 2, vai jogar do Switch 1 mesmo. A versão internacional. Então o que tá acontecendo? As mídias físicas importadas estão saindo mais barato com aplicação de desconto de cupom de grandes varejistas, como Mercado Livre, Shopee, etc., do que as mídias físicas nacionais, que às vezes nem começou a vender ainda, como é o caso do Mario Galaxy. Então pode ser que as vendas que a Nintendo esteja acostumada a ter de produtos nacionais dela comecem a diminuir porque a galera tá optando pela mídia física importada mais barata. E aí que entra o que eu tô falando. A comoção que fez barulho, né? A carta aberta do coelho, a galera seguindo a carta aberta do coelho. Se, de fato, essas mídias físicas importadas mais baratas começarem a comer o mercado da Nintendo nacional oficial, aí uma coisa começa a conversar com a outra. Então há chance disso também. A gente tem que aguardar para ver qual vai ser a ação da Nintendo. Mas assim, nesse momento, eu não me sinto incentivado a fazer uma carta aberta também para Nintendo. Ou chegar na carta aberta do Coelho, compartilhar aquela carta aberta, pedir para vocês compartilharem a carta aberta. Porque o meu sentimento agora é um sentimento de que para mim não vai dar em nada. Eu preciso ver como é que vai ser aí a movimentação, né? Mas o que eu posso dizer que eu tenho meus números, né, meu micro mundinho, minha micro bolinha a galera tá comprando mais mídia física importada porque tem mais desconto do que a mídia física nacional. Agora, como é que tá na eShop? Eu não sei, né? Porque digital, às vezes, tem mais vantagem. Por exemplo, a Nuvem, que é parceira aqui parceira oficial do canal e também parceira oficial da Nintendo. Com os cupons de desconto da Nuvem de 10%, juntando Shop Cards ali e cashback, às vezes vale mais a pena comprar o produto oficial da Nintendo, seja um Shop Card ou seja o próprio jogo, do que a mídia física saindo mais cara, né? Então, quem é Team Digital, gosta de digital, talvez seja a forma oficial, né? Não importada, né? Porque digital é oficial, saia mais em conta. Então, quem sabe, eu não sei. Será que a Nintendo vai converter números de mídia física para digital porque digital está sendo mais barato? Cupom de desconto da Nuvem, facilidade de pagamento?
gente tem que aguardar pra ver, a gente não sabe, entendeu? Então, assim, eu não me sinto na... meu sentimento é que esse movimento não vai dar nada, tá? Porque eu acho que não vai mudar muito os números da Nintendo. Eu acho que ela vai continuar vendendo bem. Embora menos mídia física pela bobeira dela de não abrir pré-venda, por exemplo, por enquanto de Mario Galaxy 1 e 2. E por não permitir, por exemplo, cupom de desconto sendo aplicado em mídias físicas oficiais dela. Cupom do Mercado Livre, cupom de Shopee, não permite nas mídias oficiais nacionais. Mas as importadas permitem, acaba vendendo mais importado. Então, assim, eu acho que tem que aguardar para ver. Tá? No momento, eu não estou na vibe de compartilhar isso, na vibe de entrar num grande movimento, pedindo, pelo amor de Deus, Nintendo, veja o quanto a gente tá sofrendo. Eu não tô nessa vibe, tá? Pode ser que funcione, pode ser que dê certo, mas eu não estou nessa vibe, não acho que vai funcionar por agora. Mas pode ser que seja um facilitador para caso os números dela caiam. Então, assim, só o tempo irá dizer. Mas eu já fiz tanto movimento, sabe? Acho que o do Pokémon foi o que mais me deixou bolado, porque a gente pediu, a gente mostrou, chegou até eles. Aí vê, pô, o diretor da Pokémon Company da América Latina falar que, América Latina, estamos... Aí ouvimos vocês, estamos colocando o idioma de vocês. Aí fala que vai ter espanhol latino-americano e mostra um evento de Pokémon acontecendo no Brasil, São Paulo. Ignora completamente o nosso idioma, sabe? Então, assim, tem umas ignoradas que acaba cansando, sabe? E aí eu fico meio de saco cheio e tenho preguiça de entrar nessas trends. Mas eu acho que é importante ter. Não acho que é desimportante ter, não. E o Coelho, como é um cara que ele tem um papel de liderança, né? Muita gente vê ele como líder. Eu acho que é importante ele fazer o papel dele, né? E o meu papel eu fiz também aqui falando sobre os preços. E como eu falei no início do vídeo, a Nintendo vê, a Nintendo enxerga, a Nintendo sabe. Quando eu reclamo aqui, a Nintendo tá vendo que eu tô reclamando. Então meu papel eu fiz dessa forma. Mas para vocês que estão pedindo para aderir à carta aberta, aderir, ou então criar o meu próprio movimento, tô cansado, irmão. Tô cansado. Cansado. Entendeu? Eu faço o que eu posso fazer para vocês. Eu tenho um canal de ofertas, digo ofertas, né? E tá sempre na descrição, tô sempre trazendo conteúdo. Hoje mesmo, antes de gravar esse vídeo, eu passei mais de 1 hora vendo promoções, mandando no grupo pra vocês. Então, o que eu consigo fazer pra vocês? Informar, mostrar qual é a melhor forma de você comprar mais barato. Isso você vai ver no Digo Ofertas, né? Às vezes eu dou preferência até pra fazer isso do que vídeo aqui no canal. Porque ajuda mais vocês do que eu só estar aqui falando, dependendo da situação. Então eu faço o que eu posso. Falo, reclamo, mostro pra vocês a forma mais fácil e barata de comprar produtos da Nintendo. Que de uma forma ou outra, você comprou internacional ou nacional, vai pro bolso da Nintendo. O problema é que comprando internacional não vai pro bolso da Nintendo Brasil, vai direto pro bolso da Nintendo dos Estados Unidos, né? E eles não têm número para traquear se vale a pena investir no Brasil ou não. E a gente pode até dar um passo para trás, retroceder no suporte da Nintendo no Brasil, que tá muito bom, né? Localização de jogos, oferta de produtos físicos aqui pra gente, né? A Switch 2 lançamento simultâneo, cara, foi incrível isso. Mas o problema nosso é o preço, né? Que por a Nintendo estar com uma precificação agressiva no mercado global, aumentando tudo, quando converte pra gente do dólar, fica pior ainda, né? E por isso que seria interessante ter uma localização de preço. Vai acontecer? Espero. Acho que vai acontecer? Acho que não. Mas se acontecer, vai ser muito bem-vindo. Eu acho que a melhor coisa que a Nintendo poderia fazer é tranca nossa eShop, só quem é brasileiro compra na eShop brasileira, né? E localiza o preço. Acabou. Só quem tem cartão de crédito gerado no Brasil consegue comprar na eShop brasileira. Ponto. Só eShop card gerado no Brasil consegue comprar na eShop brasileira. Ponto. E aí localiza o preço. Aí o fulaninho lá dos Estados Unidos ou da Europa não vai conseguir comprar os nossos jogos e a gente consegue vender. Ah, mas a mídia física tem os impostos. Deixa a mídia física mais cara. Problema, paciência. Quem quer comprar a mídia física mais cara para coleção vai comprar, que já acontece hoje. Quem quiser digital, compra digital mais barato, localizado. Eu acho que é a melhor forma de acontecer. É a melhor forma que a Nintendo pode lidar com o público brasileiro, né? Consegue colocar para o mercado que precisa de uma localização digital. Se você quiser a mídia física, ela vai estar aqui oficial, mas num preço mais caro, porque é necessário ser mais caro por causa dos impostos, da economia, etc. É uma forma de conseguir agradar os dois públicos. Se ela vai fazer isso, eu não sei. Beleza, galera? Desculpa o vídeo mais longo, um vídeo sem edição, um vídeo só falando aqui, né? Eu mesmo posso ser contraditório nesse próprio vídeo, né? Quando eu falo que eu acho que não vai dar em nada, mas pode ajudar de alguma forma, porque é isso. A gente tá nessa divisão de pensamento aqui no Brasil, sabe? Eu gosto muito da Nintendo, sou apaixonado pelos jogos da Nintendo, conteúdo da Nintendo,
Faço isso com muito amor e carinho. Hoje é meu trabalho, mas é um trabalho que eu tenho prazer de fazer, né? Então, assim, tudo que eu queria ver era a Nintendo de vento em polpa no mundo e no Brasil. Só que ela dá umas escorregadas. Às vezes a gente tem que, né, trazer a Nintendo meio que pra realidade. Só que se o público comprar, é daí pra pior, pô. Ou pra melhor, né? Dependendo se a galera tá comprando, é que tá gostando, né? Eu, particularmente, não compro tudo. Eu compro mais do que eu compraria porque eu crio conteúdo. Por exemplo, Mario Galaxy eu comprei pra minha coleção, né? Agora tem DLCs e jogos num preço assim, exorbitante que eu não compraria. Eu não vou entrar em qual mérito aqui, qual jogo, enfim. Mas como consumidor eu não compraria. Justamente pelo preço muito elevado, né? Mas tem coisas que eu compraria, como Mario Galaxy. Nostalgia, tal. Mas óbvio que eu compraria só na promoção, né? Se eu posso pagar R$ 60, R$ 70 mais barato, eu vou comprar a mídia física brasileira? Não, eu vou comprar a internacional. É mais barato, né? E eu acredito que muita gente tá fazendo isso também. Beleza, galera? É isso. Comenta aqui embaixo o que você acha sobre isso, tá? E quero ouvir vocês. Segue as redes sociais, o canal de GPay no Twitter, Instagram e Threads. E um grupo de ofertas, dica ofertas, para vocês conseguirem economizar o maior que puder. Beleza? Um abraço. Tamo junto.